porque não tínhamos condições de pagar a renda. Todos nós tínhamos que descer do caminhão, andar a pé, porque muitos caminhões viravam e muita gente morria. Espera. Yeah. O Quatro Damas estava para bazar nesse caminhão? Nesse caminhão, yeah. E todos estavam naquele caminhão morreram? Morreram, sim. Então os guardas vêm chapadas com tiros. Como é que é, família? Daqui Danilo Castro. Já estamos aqui no segundo dia em Cape Town. Hoje estou num restaurante bem relaxado. Já estou aqui com o senhor Damas, que está aqui comigo. E nós estamos a ter uma conversa, uma pré-conversa, porque também não podemos só chegar assim para vocês e começar a falar tudo. Vai ter que ter uma pré-conversa para perceber qual é a história da pessoa e tudo mais. Estamos aqui a comer e daqui a pouco vamos dar uma volta e vamos lá à shop do senhor Damas, que é para ver a cena, como é que é um true hustler, fases da banda, tá vendo que girou o mundo, bateu o de porta e depois chegou aqui em Cape Town e falou this is home. Yeah? Então vamos almoçar agora and then vamos passar a mensagem. Então é tudo nosso. Foi. So, this is all you. Yeah. Oh, man. Sometimes do you look back, olha para trás e fica tipo, a sério que isso aqui é meu? Não dá, às vezes não dá isso aqui. É difícil acreditar, Né? de onde nós viemos e depois ver isso tudo. Os da luta. Responsabilidade, os da luta, entende? Como é que é, família? Como é que é? Tá tudo bem? Daqui Danilo Castro, diretamente para os Extraordinários. Hoje tenho a honra de estar aqui com um empreendedor angolano na África do Sul, especificamente em Cape Town. Ele chama-se Francisco Damas. Seja bem-vindo, Francisco. Tem sido um prazer passar o dia consigo. Eu tenho visto aqui essa shop aqui que repara grandes carros e que tem confiança dos sul-africanos. E então, bem-vindo aos Extraordinários. Obrigado, muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Então, Damas, eu tenho estado aqui a passar o dia. Porque temos muita produção, que era para ver como é que a gente trabalha. Este aqui, por exemplo, é um waiting room separado com a televisão, não é? Chama-se Express. Aqui onde os carros vêm o mesmo dia, tem que sair ao dia seguinte. Carros Assim, por exemplo, risquei a minha janta. Vem para aqui janta ou para-choque, vem o mesmo dia, deixa de manhã de tarde e tu levas o carro. Calma, deixa eu falar com eles. Não sei se vocês estão a ter noção, aqui está a cheirar bem. Isso aqui está mesmo muito clean, like, tá mesmo, isso é organização, isso aqui não é coisa pequena. Ainda toma like, como se diz na banda, porque uma pessoa quando começou os Extraordinários foi numa dinâmica de pá, eu quero ver o que os angolanos estão a fazer. E uma pessoa quando pensa as coisas que os angolanos estão a fazer, às vezes vem aquela ideia de se calhar é desorganizado, se calhar é assim, se calhar é assado. E eu quero perceber primeiro, antes de nós começarmos o trabalho, quem é Francisco Damas? Quem é essa pessoa que veio para a África do Sul? Chegou aqui como? De onde é que é? Francisco Damas é um menino que saiu de Angola para Cape Town nos finais de 1996, 97 por ali, e trabalhei como parqueador de carros no shop. Trabalhei num restaurante a lavar copos, garçom. Trabalhei numa outra empresa mais tarde como motorista. Depois tive um amigo que eu ajudei a trabalhar para o restaurante e foi trabalhando no shop de reparações de carros. Porque eu fiz mecânica no Macarenco na altura, antes de eu vir para aqui. O meu desejo foi carros, mas quando eu cheguei aqui a dinâmica da imigração mudou, porque houve uma fase em que nós vivíamos
Dormíamos debaixo das pontes porque não tínhamos condições de pagar a renda. Depois tivemos alguns amigos que tinham um quarto pequeno onde dormiam mais ou menos 10 pessoas, mas só poderia ser uma ou duas pessoas responsáveis do sítio. Então tínhamos que chegar ali por volta de 21 horas e 5 da manhã sairmos, porque se o dono chegasse e encontrasse pessoas lá, seria um grande problema. Estamos a falar que isso é em que ano? Em 1997. Na África do Sul só existe duas. A Porsche tem uma e nós temos uma. Que chama-se Moonwalk. Esta máquina já não é preciso o pintor, ele está a misturar tinta, é tudo computarizado. Factory approved. É tinta d'água, nós já não usamos diluente. Pintura toda. Muito bem, MW. Yeah. Ou seja, o carro quando vem para aqui, você já tem um input, olha, tipo do género, houve um acidente, a seguradora manda o carro para vocês fazerem a avaliação, ou lá na seguradora fazem a avaliação? Nós é que fizemos a avaliação. A seguradora não faz nada, eles mandam um carro para aqui, às vezes vem com um rebocador, a gente faz a cotação, a gente faz tudo, sempre dá, mas às vezes o preço de reparação é muito mais caro do que o próprio preço do carro, então eles dizem não, está beyond repair, então fazem um write-off, mas senão a gente repara tudo, temos máquinas próprias que é para fazer a reparação. Mas eu sou uma dia que eu gosto de começar mesmo lá atrás. Quem era Francisco Damas quando era miúdo? Era um miúdo interessado em perceber como é que o mundo funcionava? Era um miúdo mais calado? Como é que era naquela altura de criança? Naquela altura eu fui muito calmo, vindo da província do Uís, município de Negais, e fui para Luanda. Na altura tinha por aí 9 anos, porque eu tinha ambições de estar em cidades grandes. Essa ambição vem de onde? É uma coisa inata? Ou eu já estou a ver um tio, já vi um professor que esteve em Luanda, que falou, de onde é que está a vir essa ambição? Eu acho que foi uma ambição inata, não é algo, porque eu nunca tive alguém de referência na altura, como uma pessoa que eu pudesse ver, não gostaria de ser como esta pessoa. Houve um desejo dentro de mim de tentar explorar coisas diferentes, talvez estar um pouquinho fora ou longe da minha família e tentar ver a minha capacidade, se eu consigo. Quando eu peço a minha tia, porque sempre fui calmo, e quando a tia vinha de Luanda para a província, fui sempre muito humilde, o rapaz gostava de trabalhar, respeitoso. Então a minha tia gostou do meu caráter, porque o meu caráter foi enorme, foi bom. Então a tia levou-me, tempo das colunas, inimigo por ali. Foi nos anos, eu acho que foi em 1986. Ou seja, a guerra estava a dar. A guerra foi mesmo na fase de guerra, onde a coluna está a ir, o helicóptero lá em cima. Ainda tem essas memórias? Tenho. Até hoje, tipo Até aquelas hoje, imagens. quando chegamos, por exemplo, no Morro do Binda, todos nós tínhamos que descer do caminhão, andar a pé, porque muitos caminhões viravam e muita gente morria. Foi coisas, quer dizer, guerras, algumas pessoas à nossa frente, a UNITA atacava, ou não sei se era a UNITA ou outros homens que diziam que foi a UNITA, pronto. Consegui sobreviver, fui para Luanda, comecei a estudar a 3ª classe e depois a 4ª classe, as condições também, a minha tia foi a única que vendia na praça, ninguém trabalhava, as condições estavam mal e tive que ir para o mercado. Eu próprio vendia cigarros, engraxava sapatos e também encher os táxis, não é? Ficava na paragem, chamava para os táxis, encher e davam qualquer coisa. Ia no período da manhã e o período da tarde ia para a escola. Então isso é mesmo uma linha de produção. É uma linha de produção. Quando os carros chegam, vão naquela área que é o strap and assemble para desmontar e montar. Depois dali vem para o panel beating, que é essa secção. Depois vão para a pintura, porque tem 2 áreas de pintura. Tem aquela área que é o express, que os trabalhos mais pequenos, rápidos, do mesmo dia ou dia seguinte. E temos a outra parte de cima que a gente faz trabalhos mais grandes. O Cota está positivo que essa estrutura aqui podia ser posta em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte. Posso tirar de Cape Town, pôr na Europa, vou conseguir dar resposta. Vai conseguir, vai dar resposta. E a tecnologia que a gente usa é a última tecnologia que usa. Que às vezes até nem tem nesse sítio. Alguns sítios não tem. Eu vi, por exemplo, viajei em alguns países, mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, vi a tecnologia que estão a usar. Muitos shops ainda nem tem essa tecnologia. E eles ficam surpresos quando ouvem, olha, eu tenho isso na minha shop, eu tenho isso. Sim, alguns ficam surpresos acerca disso, porque eles às vezes nem pensam que em África pode encontrar shops de grande dimensão que fazem grandes trabalhos.
Por exemplo, houve uma vez eu fiz um trabalho para a Universidade da CPUT. Fizeram o primeiro carro, até estava no Discovery Channel, fez o primeiro carro como carro de condução, não é? Que um carro está parado em um sítio, eu fiz o corpo do carro, o body, e eles trouxeram a tecnologia computarizada, que você aprende a conduzir num sítio, como os pilotos fazem, aquela simulador. Um simulador. E vocês é que fizeram o body? Nós fizemos o body e eles meteram a tecnologia dentro, foi da universidade, pediram para fazer, foi um desafio, eu fiz aquilo. Passou no Discovery Channel? Sim, passou no Discovery Channel. Aquilo foi um projeto grande, que você está lá dentro do carro, tu pensa que está aí, vês tudo, vês outros carros, vês o SUMAP, vês pessoas atravessarem, puseram o ecrã, tudo, yeah. buzina, acelerador, tudo aí. Top. Nessa altura, qual era a sua relação com o dinheiro? Tipo, do gênero, já sabia, vou precisar de dinheiro para me safar, ou era uma relação de pegou, gastou? Qual era a sua relação com o dinheiro? A minha relação era de pegar o dinheiro, não para gastar, mas para poder investir no meus estudos, e poder me alimentar e comprar alguma coisa que eu quisesse, por exemplo, roupa ou qualquer coisa do gênero, material escolar. Eu não tinha tempo de gastar dinheiro para nada. O dinheiro era sagrado na altura, porque é de muito sacrifício. Então tinha que se poupar o máximo possível. Eu me lembro na altura, nem tinha condições de ter um sapato em condições, usávamos essas chinelas aí e já arrebentava, tinhas que pôr o fio na parte de baixo, que é para poder mantê-lo, aquilo rebentava constantemente. E tinha que ser também bom na escola, sempre fui bom em matemática, preferia... Como bom backup, tem que ser bom em matemática. Tem que ser. Às vezes ajudava alguns colegas em explicação para eles poderem pagar qualquer coisa que é para mim poder comer. Alguns ajudava, que é para depois no almoço me darem qualquer coisa, porque eu não estava em condições de ter um lanche. E mais tarde fui estudando no ensino secundário, fui depois para o Macarenco, fui cobrador. À medida que eu deixei de vender cigarro e engraxar sapato, fui cobrador com um primo meu que é já falecido, infelizmente. O que eu fazia? Quando nós íamos, por exemplo, no mercado, quando ele parava para a hora do almoço e eu tentava aprender a conduzir, eu até aprendi a conduzir num Iassi. E sempre fui curioso. E alguma vez o meu primo estava a sentir mal e conduzia o carro do mercado para casa. Eu vivi no Zé Pirão, tive que conduzir do Asa Branca até o Zé Pirão. Algumas vezes, quando mais tarde fui conduzindo, juntei algum dinheiro com muito esforço, estudei o código de estrada, sem ir para a escola de condução, sabia o livro todo e fui para as obras públicas fazer um teste. Aluguei um carro, na altura fiz o teste, éramos 16 pessoas, só aprovaram 4 e eu fui uma delas. Algumas pessoas duvidavam, principalmente alguns primos, diziam, não é possível, você não vai a nenhum sítio, porque estudar em casa, ir para a escola, ir para fazer o exame de condução não vais conseguir. Eu consegui. Mais tarde fui ajudando o primo como cobrador, e algumas vezes pedi a ele para me deixar conduzir um pouquinho. Eu conduzia e mais tarde tornei-me taxista também. Fazia a trajetória entre Congolense e Mutamba, naquela era a minha área. Acho que fiz táxi por aí 2, 3 anos. Já estamos a falar até 93? 93, 94 por ali. E depois, quando eu termino o ensino médio, com aquela vontade de, tinha que ter a situação militar regularizada para ir para a universidade, rusga, etc. Aquilo complicou e eu fui uma pessoa que nunca concordei com a guerra. Primeiro ser militar, nunca concordei para a batalha. Então decidi, depois de ir a alguns países, voltei para Angola, decidi tentar fazer um curso de inglês, porque na altura, para você ter um emprego, tinhas que saber um pouquinho de inglês. Fui para a Namíbia, fiquei lá um tempo. Minha intenção era parar para a Namíbia, fazer o curso e voltar e procurar emprego. Mas a minha vinda para a Namíbia, encontrei uma senhora congolesa na fronteira que estava com muitas malas e ninguém queria ajudar a senhora. Fui para a senhora, ajudei, carreguei umas malas dela, foi para o táxi e fomos até ao Vinduque. E esta senhora, depois, foi uma das transições da minha vida. Pela ajuda que eu fiz e fiquei muito chegada à senhora, eu perguntei, não conhecia a Namíbia, onde é que eu poderia ir. Ela indicou uma casa onde elas iam, porque vendiam um negócio e voltavam. E depois disse, por que tu não vais para a África do Sul? Ela que disse, eu disse,
estou sem passaporte, não tenho dinheiro suficiente, como é que eu vou? Disse, não, há formas de ir, etc. E enquanto eu vivia nesta casa, esse período todo com essas senhoras, eu fui o rapaz que fazia as compras das senhoras. Então mandava-me ir para o shopping, comprava as coisas, trazia. E quando cozinhavam, davam-me de comer. E uma vez ela organizou tudo para mim vir para a África do Sul. Mandaram-me, uma outra senhora mandou-me ao mercado, à praça, à loja. Não é? Fui para lá, quando eu voltei, alguns amigos que eu conheci lá tinham viajado para a África do Sul, fiquei um pouquinho zangado. Mas pronto, é a graça de Deus. 3 dias depois disseram-me que todos morreram. Porque na altura eles ficaram num caminhão. Espera. Yeah. O Cota Damas estava para bazar nesse caminhão? Nesse caminhão, yeah. E todos estavam naquele caminhão morreram? Morreram, sim. Morreram afogados num caminhão também quente. Novidade para ti, né? Na fronteira, yeah. Um caminhão quente, porque todos tinham que se esconder e mercadoria. Mas depois tinha uma bicha enorme, nem conseguiam, morreram afogados. Isso é uma cena... Estás entendendo? Morreram afogados. 2 dias depois, aparece um outro carro, disseram, pá, vai. Que foi uma determinação. E veio um carro mais ou menos pequeno, pegamos, houve um outro angolano e 2 congoleses. Subimos no carro, chegamos antes da fronteira, o senhor nos levou na outra área para atravessar o Orange River. Quando começaram era só isto? Não, até era uma coisinha pequena, não era grande, era uma coisinha que estendia assim, mas era uma coisinha pequena. E nem tinha a parte de cima. E tem clientes desde aquela altura? Sim, tem. Que viram o início E mesmo? viram o início, ainda tem alguns que vieram comigo há mais de 20 anos atrás. Viram o progresso, o crescimento. Os que vieram do struggle. Do estrago. Esse tem um desconto especial. São já de casa aqueles. Yeah. Para ter esse tipo de approval aqui, Toyota Care Approved, etc., esses próprios também têm que viver as Sim, condições. tem de ver as condições, toda a documentação que eles precisarem, o tipo de material que você tem que usar, tem que ser a factory approved, tem que ser aprovado pela fábrica. Eles dão a lista que é preciso antes deles estar aprovado e vem ver se você tem condições que é para tal. E pessoas qualificadas, por exemplo, não é? Há trabalhadores qualificados com documentos que possam fazer o trabalho, o equipamento todo. E se você reunir todas as condições, então eles dão. Mas não é fácil. Ou seja, não há aqui brincadeiras Não há aqui de brincadeira. amizade, Não há nada. nada de amizade. São pessoas que vêm de outros, são pessoas estranhas, pessoas que você nem sequer tem conhecido. Ou Vem seja, da tem que haver fábrica. competência. Tem que haver competência. E principalmente nós, sendo estrangeiros, complica muito mais ainda. Complica muito mais ainda, mas tens que mostrar trabalho e também tens que ter recomendações da própria empresa. Por exemplo, aqui, mas temos outra aqui. PPG Certified Center. Então tinha que atravessar o rio a nadar com a sua pastinha. Ainda tenho a pasta como memória, não é? Eu estou com ela até agora. Tem essa pasta em casa? Tenho a pasta em casa. A pastinha que eu trouxe e algumas coisinhas que eu trouxe ainda existem como memória. Então aí havia a parte de fazer a travessia. E havia a parte de fazer a travessia e éramos 4. O senhor trouxe-nos até próximo do rio e disse atravessam, depois ele voltou. E já nem nos acompanhou. O que aconteceu? Atravessamos e aquele tinha crocodilos, cobras, etc. Orange River, aquele era risco, your own risk. Então atravessamos do outro lado. Conseguimos, com a pastinha toda molhada, mas conseguimos. Quando chegamos do outro lado, encontramos uma moça, angolana também, mas já vivia aqui, essa aí do Pão Fresco. Só um bocado. Essa distância do rio, estamos a falar de uma borda a outra, estamos a falar de quanto tempo a nadar? Eu já nem me lembro quanto tempo levou. O objetivo era chegar do outro lado e a pessoa já nem vinha tempo e nem tínhamos comida, e tem muita fome. O Orange River é o maior rio, acho, da África do Sul. É grande. E naquele troço onde a gente atravessia era mesmo um espaço grande. Tinhas Então, que saber nadar. O Cota Damas já está a sair de fazer algum dinheiro como taxista Yeah. para passar por isso. Por isso. Não só, já me organizei um pouquinho. Na altura, como taxista, tive na minha área, eu fui um dos jovens que tinha o melhor quarto, porque eu depois mobiliei aquilo de uma forma que ninguém mais tinha.
Mas tive que deixar isso e nem sequer avisei a minha família que eu iria viajar. Tinha um melhor amigo meu que eu disse, se um dia estiverem à minha procura, diz que eu estou bem. Minha família só ficou a saber que eu estava vivo depois de 6 meses. Ok. Estás a entender? Yeah. Então avisei neste amigo e sempre quando perguntavam, infelizmente já é falecido, quando perguntavam, dizia, não, ele está bem. Fui para Lubango, Cunene, pronto, Namiba. Como é que tem sido agora, por exemplo, quando estávamos a falar no carro, vir com a sua esposa e fazer esse trajeto de carro? Tem áreas que passa e se lembra? Tenho memórias. Daqui, eu já passei aqui. Tenho. E eu até fiz a questão de explicar tudo à minha esposa e mostrar os sítios onde havia controles. E eu, como sempre fui baixinho na altura, todo mundo no autocarro desce. E eu tive um pequeno acidente na altura, o meu pé estava um pouquinho torto. Chamavam a vida melhor, eu dizia não, sou deficiente e também sou miúdo, mas quer dizer, já estava na... E eu sempre ficava como fosse um miúdo e estava sempre disposto a ajudar as senhoras, por exemplo, que têm dificuldade de transportar coisas, etc. Muitos certificados, tem outros até nem estão ainda muito mesmo. Isso tudo são certificados de seguros de fábricas, reconhecimento. Por exemplo, você vê aí Chevrolet, Honda, Toyota, todos esses Toyota. Uou. Esta aqui é uma das reguladoras. National Grid. Damas Body Works. RMI, por exemplo, é outra reguladora. E Aqui, Mahindra. Esta, por exemplo, é a visão. Aqui é o waiting room. Quando o cliente chega, enquanto está à espera, não é? Por exemplo, está à espera de ser atendido ou está à espera de algo, ou vem buscar o carro, senta aqui um pouquinho enquanto a pessoa vem para ajudar. Temos a televisão, vai vendo o que ele quiser. Também pus o nosso pensador aí, que é o nosso Nice. Que a banda a representar. E aqui está a visão da empresa. Aqui a visão e a missão da empresa. Aqui também os trabalhadores têm acesso, sabem que têm que trabalhar tudo que é para alcançar aqui. To strive for excellence. Strive for excellence. E essa aqui é o que eu estava dizendo. The satisfaction of our client is our greatest reward. Certo. Man, this is something for you to be proud, man. Aqui temos aqui uma área administrativa. Guest toilet aí também. Pessoal administrativo. Aí do outro lado tem algumas, mas aqui é a parte administrativa principal. Tem 3 senhores que sentam aqui e tem um acesso de todo o shopping, sabe onde é que o carro está. Por exemplo, aí podem ver tudo que está se passando dentro do shopping, nas câmaras, não é? E este computador, nós temos o sistema também, um dos sistemas mais recentes, que também muitos ainda nem têm, o progresso de trabalho. Temos cartões, estes cartões são computarizados, temos máquinas computarizadas em todo o sítio. Então, quando o trabalhador pega o trabalho, primeira coisa, põe o dedo e depois põe o cartão. Todos os dados de cada carro que chega tá neste cartão. Não é? Então, quando o trabalhador meter na máquina, então já sabem que secção o carro está. As senhoras aqui controlam, não é preciso ir dentro do shopping para saber onde é que o carro está. Se o cliente ligar, elas sabem exatamente onde é que o carro está. Basta ela pôr esse cartão, aquilo vai dizer, olha, está na área. Aqui o sistema todo fica aberto em todos os carros. Que à medida que o carro vai movendo de cada secção, quem estiver a trabalhar no carro tem que pôr o cartão e ver quem está trabalhando no carro. Então as senhoras já sabem que o carro está na área de strap and assemble, está na área de bate-chapa, está na área de pintura, está na área de polimento, está na área de lavagem, de montagem e já, por exemplo, se já terminou também já sabe, porque vão ver que o carro já está no delivery bay, temos uma área própria aqui para delivery. Então esse sistema todo tem que passar, cada carro fica registrado num cartão deste, todos booking, e depois elas vão acompanhando aqui o processo todo.
Cheguei do lado da África do Sul, depois do Orange River, apareceu algumas senhoras e disseram, não, podem vir por aqui, vamos ajudar. Mas aquelas senhoras recebiam dinheiro da polícia que era para poder denunciar as pessoas que atravessavam a lei ilegalmente. Mas que o Cota ajudava. Do outro lado, E já aonde? da África do Sul, apareceram, não, vamos ajudar, podem sentar aqui, ficam à vontade, Afinal, um estavam pouquinho em d'água coluna e com a ligam a polícia. polícia, olha, tem aqui outros. Mas nós tínhamos informações que se te apanhassem com um passaporte, iam te deportar, porque sabias o que estás a fazer. Quando a polícia aparece nessas casotas, prendem-nos, os 4. A outra senhora que nós encontramos tinha bilhete sul-africano, disse eu sou sul-africana. Então ela vai, porque é sul-africana, fala africano, etc. Nós os 4 ficamos presos. Naquele passaporte angolano ainda aparecia every countries in the world except South Africa. South Africa, alguns Aparecia ainda, isso. alguns, mas daquela fase eu acho que já estava, já estava até Ok. uma mudança. Foi eu acho que nos anos 80, até mais ou menos. Yeah. Eu acho que depois de 92, eu acho que aquilo foi não havia isso. Mas não podias apresentar O nenhum passaporte, passaporte. é para entrar como refugee. Como refugee. Então a polícia aparece, dizem de onde é que vem. Nós dissemos, é para a guerra, estamos a vir da Angola, só estamos a andar, nem sabemos onde estamos. Prenderam-nos, ficamos presos em Springbok durante um tempo, depois livraram-nos, disseram, vamos para onde? Cada um vai para a sua vida. Vai para a sua vida, fomos fazer o hiking na estrada, pegamos um caminhão e no meio do percurso o motorista para e vai cobrando. O outro angolano também que eu conheci lá, porque tinha 2 congoleses e 2 angolanos, não tinha nenhum dinheiro, então tiram do caminhão para ficar. Eu depois tinha na altura 100 rands, que era 100 rands, tirei e disse, não, está aqui, pago para este jovem, vamos. Cota Dama sempre Yeah. organizado. Não, eu trouxe alguns dólares, escondi, porque eu já fazia táxi, bem escondido. Yeah. Ajudo este tal, o jovem angolano, viemos para aqui. Quando chegamos, eu não conhecia Cape Town, não conhecia ninguém. Vocês vieram logo para Cape Town? Viemos logo para... Nem sabíamos onde nós íamos, Yeah. mas chegamos logo em Cape Town. É o destino a dizer. É o destino. Até eu me lembro a estação do Langa, porque foi N7 direto até lá deixaram. Depois vimos o trem a passar. Os 2 airenses já tinham o endereço de algumas pessoas. E o outro angolano também conhecia alguém. Yeah. Mas eu não conhecia ninguém. Só vi mesmo por vir, tentando. Então vimos um comboio, um trem a passar, subimos, também nem sabíamos onde ia, mas levou-nos até na cidade. Tem aqui qualquer coisa, quando chegar dentro do trem vou pagar e depois, como fizemos em Angola, cheguei aqui, sentamos, não tem cobrador, pesada. Fomos até o Cape Town depois quando descemos. Estou a ver pessoas a entregarem bilhetes e nós não tínhamos. Então tivemos que fugir, passar do buraco, saímos até na estação. Os 2 airenses encontraram outras senhoras airenses a vender, perguntaram ao pessoal deles, conseguiram, foram. Outro angolano tinha alguns amigos no Long Street, aí no fim do Long Street viviam alguns angolanos. Então ele ia para lá, eu segui ele, fomos, disseram onde é que vive angolanos? Disseram, olha, ele tem angolanos, Long Street. Andamos até no fim da rua, ele encontrou amigo, eu fiquei sem ninguém. Depois, o poder da nacionalidade. Yeah. Onde é que tem angolanos? Onde é que tem angolanos? Yeah. Depois me lembrei que tinha um amigo que estava na África do Sul, mas nem sabia se estava na cidade de Cape Town ou Joanesburgo. Mas quando eu chego onde havia outros angolanos, onde aquele outro moço ficou, perguntei, tu conheces o Mário e o Dani? Jogaram basquete no Petro, conhecemos, vivem em Goodwood. Então o jovem disse que podem levar-me para lá. Disse, não, tens que pagar. De novo, mexer ali, tá aí. E ele disse, eu não vou na 3ª classe, tem que ser na 1ª classe. Tinha que ir na 1ª classe, depois disse, não posso ir sem comer, paga o almoço primeiro. O moço que era para indicar onde é que está o Mário. Na altura era tudo negócio, não pode fazer nada. Cheguei, vim de comboio até lá, descemos na estação, chego aí, eles tinham ido para o gym, quando chegaram, zangaram-se, porque nem sabiam, primeiro tinhas que avisar que estava a vir mais uma pessoa, as condições estão... Zangaram-se consigo? Sim, porque eles nem estavam a contar comigo, estás a entender, só apareci de repente, não há condições, estamos nesse sítio. Disseram, tens que ir para o Langa, numa área onde tinha muitos angolanos no gueto, não é? Eu nunca concordei muito começar a minha vida no gueto.
Certo, porque também já estava Yeah. vindo uma outra condição. Já tá vendo, tá entendendo, né? Yeah. Então, depois eu disse, epa, tenho aqui $100. Epa, se tem $100, se tem $100, A conversa já é outra. epa, fica um pouquinho, mas é para ir dormir, 21 de manhã tens que sair. Oh, Tem essa é a que sair. diária? Sim. Não é diária. Yeah. Podias pagar para ficar um tempinho, mas não podias ficar em casa porque tinha um inspetor que vinha controlar, etc. Pronto. Fui sempre quando depois o dinheiro, o prazo acabou, epa, tens que ir, mais outros $100. Família, isso aqui é tecnologia, organização, excelência. Não, não quero. Isso é um alarme? Isso é um alarme? No momento de semana, assim é, sei que hora de saída. Estava a dizer, não quero faltar respeito a ninguém, mas muitos de vocês ainda têm muito caminho pela frente. Porque essa body shop aqui, meus diretores. E aqui também temos o acesso à televisão. O cliente tem que saber tudo o que se passa, não é? O cliente tem acesso, nós não escondemos nada. O cliente, se estiver aqui de pé na recepção, consegue ver todas as áreas de trabalho que a gente tem. E se estiverem a trabalhar no carro desta pessoa, então eles sabem e conseguem ver o que está se passando. Acho que é só aí. A senhora vai ele ser safe. Aqui consegue ver tudo. A gente tenta deixar o mais transparente possível, não esconder nada. Como eu disse, esta área, essa secção é Polishing. polishing. E tudo tem que estar bem marcado, né? E temos, por exemplo, o storeroom, stores das tintas, quando a gente faz encomenda, guardam aí. Tem uma cozinha aqui que está na hora do lanche, tem que estar o regulamento de trabalho. Todo trabalhador tem que saber o direito dele de trabalho. Tem um regulamento. E esta aqui é uma das máquinas que eu estava a dizer. Está em todo sítio. Por exemplo, tem uma aí. Onde ele passa o cartão. Passa o cartão computarizado, então segue o sistema todo. E aqui essa câmera já está nos apanhando. Também tem câmera. E a pessoa quando chega aqui só com a cara, já sabem quem está trabalhando no carro, põe o cartão, detecta logo lá, sabem quem é que está com o carro. Depois conheci um amigo que infelizmente faleceu há 2 ou 3 meses atrás, Toy. Ele trabalhava num restaurante e pronto, ele disse, vou falar com o meu patrão, vou tirar 2 dias off sem eu trabalhar para você trabalhar. Eu não sabia inglês. Primeira coisa, ensinou-me o mop, limpar o chão, que todo material de limpar o chão, que é a vassoura, pano de chão, copos, então sabia glass, forks, mop, broom, essas são as coisas. Quando o chefe diz, o patrão diz, damas, mop, você tem que saber. Então são aquelas palavras que eu aprendi primeiro. Ele deu já tipo o kit de palavras para poder fazer o serviço. Para poder fazer o serviço. Mas antes disso, enquanto esperava, então ficava na Pick and Pay a parquear os carros, que é para poder te dar algumas moedas. That's crazy. Depois daí o Toy deu-me essa oportunidade, fui trabalhando 2 dias por semana. Mais tarde, o outro jovem angolano que trabalhava foi para a Namíbia, então continuou a trabalhar todos os dias, praticamente. Como é que era aquele impacto de trabalhar fora do país? Como é que foi a cena da diferença do chefe, de ser o meu próprio boss como taxista, agora tem esse aqui, como é que foi isso? Na altura nem pensava nisso, era mais de começar, né? Era de começar, porque eu nunca tive um emprego em Angola antes. Estás entendendo? Então não sabia bem como é que o patrão trata. Fiz o táxi, o carro foi de um tio que foi o marido de uma tia minha, pronto, que eu conduzia. E pronto, fazia dado um target. Pagas $100 diário, entregas. Não tinha nada, a diferença é minha. E não tinha nada daquilo de sentar o patrão dar orientações. Quando eu cheguei para ti, no estrangeiro, aqui tinha que tentar. As condições estavam mais ou menos complicadas. Uma das coisas que me trouxe a desvalorização do próprio cidadão no seu próprio país. Estás a entender? Crescemos num sistema, se você não tem ninguém lá em cima, você praticamente nada, és um cão. E não se sentes bem dentro do seu país. E eu me senti, apesar das condições difíceis que a gente viveu aqui, mas me senti em casa. Estás entendendo? Onde a pessoa te respeita. For what you know. What you know. Estás entendendo?
O que é que me fez sair do país? Quando eu fazia táxi, uma vez eu a descer na Via da Mutambo, ao lado do comissariado provincial, eu acho. Governo provincial. Governo no GPL, yeah. No GPL. Eu a descer, estava num Kombi, um carro atrás dele com guarda-costas também. Mas ele estava com uma moça. Então ele faz a ultrapassagem à direita. E eu buzino um pouquinho. Buzino, porque é ilegal ultrapassar à direita em Angola. Mas como o taxista em Angola praticamente não é nada, é lixo. É isso que eles consideravam, mas tínhamos um papel enorme a desempenhar para as pessoas que iam trabalhar. O senhor, chego na Mutamba, parquei para descarregar os clientes, o senhor, quem és tu, um taxista? Vai buzinar para mim. Então os guardas vêm chapadas com tiros. E o meu irmão até estava a cobrar. Dão-te uma chapada e dispara. Enfrenta os clientes todos, aí mesmo na Mutamba, todo mundo a dizer isso é injustiça. A minha cara estava inflamada, fui para casa, dormi o dia todo. Comecei a pensar, disse, não, tenho que sair daqui. Isso não é justo. Eu prefiro morrer num outro país do que eu viver com essas condições. Quer dizer, você não tem direito de nada, não pode reclamar, não pode fazer nada. Sou chefe. Quem é chefe, quem tem patente, quem... Sei lá, tá vendo isso? Eu detesto injustiça. Mesmo agora eu detesto injustiça. Não importa ser branco ou negro, para mim justiça é a chave. Pronto, aquilo fez-me sair do país, desistir de viver em Angola. Perdi a esperança de ser angolano, que podia fazer algo bom para Angola. Vim para aqui. Mas foi um mal que trouxe algo... Foi necessário, que trouxe algo. Estamos aqui... Eu acredito que todo mal trabalha para o bem, não é? Não há mal que não vem para o bem. Há aqui duas lições que eu fiquei. Primeiro, que eu não estou mais esquecer, foi a cena de ajudar a senhora. Da senhora, Aquela senhora, e nós ontem falamos da cena de ajudar os outros, traz sempre algo de positivo. Aquela senhora disse, não, esse rapaz me ajudou, também vou te ajudar. Vai para a África do Sul. E a outra cena é a questão do como é que uma situação no nosso próprio país, que parecia ser, eu dizendo, eu prefiro atravessar um rio com risco de perder a vida do que ser humilhado e morrer aí. Aí no seu próprio país, onde você podia ser protegido, é como uma criança que vive num seio da família. Se a própria família desprezar ou maltratar aquela criança, então ele cresce com um rancor. Se a própria família que tinha que protegê-lo trata-lhe dessa forma, está entendendo, né? Então prefere a pessoa às vezes estar fora dessa tal família. É mais ou menos a história que me trouxe aqui. Bom, temos um gerador enorme. Já se tiver uma falha de energia, temos o gerador para responder. E temos a área do wash bay com todas as máquinas de lavagem de carro. Aquela máquina, a máquina do sabão, etc. Temos tudo aqui. Então, quando o carro sai da área de polimento, vai direto aí, é lavado. Fizemos o full valley no carro, antes de levarmos na área de collection. E aqui temos outra área. Ah, velho? Então, fala aí, mano. Viste, né? Viste a altura, né? Hã? Como é que é, mano? Viste a altura, né? Aqui, ó, é novo. estou a dizer no Daniel, tinha que ser no dia normal de trabalho. Que é para mas assim mesmo com mais calma. As pessoas já vão conseguir ter uma noção porque... Tem que ser, nós operamos para ver como é que é. Por exemplo, aqui esta é a área, isso fica cheio. Esta é a área de recolha. Quando o carro, por exemplo, está feito, vem para aqui e faz o quality control. Também onde se faz o quality control antes de entregar o carro, tem que se verificar, põe-se no left para ver na parte de baixo se está tudo em dia, verificar, controla-se tudo, depois põe-se aí que é para o cliente, antes de ligar para o cliente vir buscar o carro. Temos as máquinas, outras máquinas, mesmo aqui do outro lado mostrei aquelas máquinas, também aquela é para tirar o motor se quiser, ver impressa, e essa também é para o quality control, poder ver as luzes, que é um dos problemas, às vezes as luzes outras estão mais embaixo em cima, para fazer um alinhamento das luzes. Quando é que começa a aparecer esse negócio na cabeça dos carros e quando é que começa a constituir? Na altura em que eu ajuda, como tu disseste já, sempre eu tenho a tendência, é o meu ser, gosto de ajudar os outros. Eu me sinto bem quando faço bem noutras pessoas. Quando aquelas pessoas estão satisfeitas, eu me sinto bem. Eu acho que é o melhor prazer que eu tenho.
Um amigo meu, íamos na mesma igreja na altura, veio e não tinha sítio para ficar. Então ajudei essa pessoa. E depois não tinha trabalho. Também puxei-lhe como o outro fez comigo. Tive que tirar também 2 dias, que é para deixar o outro fazer o trabalho. O ciclo do o bem. ciclo do bem. Yeah. O que acontece? Ele depois não dura muito tempo nesta empresa, neste restaurante. Não é? Vai trabalhar num shopping de reparação de carro, porque ele veio do Kazenga e já trabalhou um pouquinho com um tio dele lá. Sabia um pouquinho. Então, depois ele chama, diz, olha, estou a trabalhar nesse sítio, já que você não está ali, se quiser podes vir. Fui para aquele shopping, o meu trabalho era fazer café e limpar o chão do shopping, de tal shopping de reparação de carro. Mas eu não paro ali, quando eu não tivesse nada para fazer, não sentava, ia ajudar as pessoas, lixar os carros mais antigos que ninguém quer trabalhar, eu lixava. Mais tarde o patrão foi despertando, foi vendo o meu empenho. Disse, não, esse rapaz tem vontade de trabalhar. E nós vivíamos lá dentro do shopping, quer dizer, o patrão ia para casa, nós trabalhávamos até 1h da manhã, 2 da manhã, toda noite. O dia seguinte, quando o patrão chegasse, todo o trabalho está feito, nós os dois. Mas ele tinha mais experiência. Fomos trabalhando, quer dizer, eu fazia o café, mas ajudava. Mais tarde disseram, não, agora vai lixando os carros. Mas eu tive sempre o desejo de querer aprender mais. Mais tarde, eu acho que foi em 99, eu digo, no final de 98, digo ao meu amigo, vamos começar algo, podemos começar algo, tu tens experiência, podemos começar algo pequeno. Aí já é o espírito empreendedor a falar. Ele, essas coisas de negócio. Aquela conversa que tivemos no almoço, aquele espírito negativo, que às vezes vai tentar. E é importante que vocês aí em casa ouçam isso. Muitas vezes vocês vão querer começar um negócio e vossos próprios bradas é que vão dizer não faz. Não fazem, E você mesmo tem que ouvir o que aquela voz lá dentro está falando. E depois algumas pessoas diziam, Cape Town, tempo do apartheid está a acabar agora, Cape Town, África do Sul, estrangeiro, negro, não dá certo, aqui é tudo branco. E essa indústria é controlada pelos brancos, tudo bem, eu disse, vamos. E eu consegui depois convencê-lo, começamos algo pequeno, mas depois eu via que o coração dele não estava aí. Não é? Tentei, mais tarde voltamos para o antigo patrão. Quando eu voltei, não era o meu lugar, eu não me sentia bem. Está a receber ordens toda hora. Ou seja, depois de ter começado a shop com o sócio, depois voltaram para... Tivemos que fechar, voltamos para o antigo patrão. E a Lisa, faz isso, aquilo já estava a começar... Faz isso, trabalhas tantas horas, pronto. E o coração não estava ali. Mais tarde, depois eu fui fazendo alguns trabalhos privados sozinho, eu decidi que tinha que fazer algo sozinho. Fui fazendo, isso foi já nos finais de 99, 2000, em 99 uma vez o patrão veio, estava à minha procura, porque às vezes não ia para o trabalho, ia fazer uns trabalhos que não é bom, mas pronto, fazia. Body shop? Do body shop, aluguei um sítio pequeno, enquanto estava aí só pegava um dinheiro e ia. Aí já as poupanças estavam organizadas, já tinha uma massinha? Não, mais ou menos. Eu pedia um depósito, porque tinha que trabalhar um pouquinho ali, dava um depósito, fazia qualquer... Já tinha alguém também a trabalhar aí, usava o equipamento dela. Então, mais tarde, pronto, o patrão disse, tens que escolher se queres trabalhar aqui ou queres começar algo seu. Eu disse, não, prefiro fazer o que é meu. Fui no antigo patrão meu antes dele, dizer para me dar um sítio pequeno, mas eu sempre trabalhei muito bem até no fim. Não tive sempre uma boa relação com meus patrões antigos. Para mim, eu acredito, nunca faça mal de onde sais, porque não sabes o que vais encontrar lá frente. Eu sempre tive aquela tendência, se eu não conseguir, posso voltar. Então, 2000, comecei em 2001, disse, não, tenho que voltar em Angola e tentar em Angola. Fui para Angola. Não me adapto aqui. Não, tentei, fiquei 3 meses, disse, não, aqui não. Tomei a decisão definitiva de voltar para a África do Sul e trabalhar duro. Aí já tinha esposa? Sim, aí já conhecia a esposa? Já conhecia a minha esposa. Sul-africana? Que gostou do angolano? Gostou do angolano, O inglês aí já estava a fluir? Não, estava a fluir um pouquinho. E eu agradeço ter conhecido ela na altura, porque foi uma pessoa que me ajudou bastante. Quando eu não tive um abrigo, ela me recolheu e fiquei um tempinho na casa dela. E a mãe dela aceitou isso para mim
Na altura não havia muitas sul-africanas, não havia, é difícil encontrar sul-africana na altura que ficava com estrangeiro. Ela, na área dela toda, fui o primeiro estrangeiro. E houve sempre uma influência negativa em alguns familiares, estrangeiros só vêm, fazem filho, vão, etc., vão fugir. Mas ela assumiu e a mãe aceitou. Motivação para mostrar o contrário. E pronto, ela me suportou, me ajudava financeiramente algumas vezes, trazia comida para mim, porque eu não tinha condições. Precisa nada levar. Manda leva, te falei, mano. É o backup do Não é assim uma coisa ainda que tem que tá remediar, tá tentar. Campão, vamos dar, às vezes perguntas o que é que tem, mas procuram coisas bem pequenininhas. E o seguro cobre? Por exemplo, este veio por causa disso, temos que dar o comprar. Por causa disso. Uma coisinha de nada, mas eles não gostam do carro. E quando sai tem que estar novo. Aí, seguro cobre todo dia. Aqui, por exemplo, tu podes não ver nada, mas aqui tem uma lombazinha aqui assim. Difícil de você dar conta. Mas Tá vendo? tem uma lomba ali. Tem que se dar aquilo. E vem com coisas pequenas. Aqui, por exemplo, está marcado. Aqui tem uma coisinha de nada. Então. O que é que esta empresa faz? Para quem está a assistir isso, o que é que a sua empresa faz e o que é que mais se orgulha? Para dizer assim, olha, nós fazemos isto e somos os primeiros a fazer isso. Aqui ninguém faz aquilo. Eu queria que desse assim um resumo das coisas que nós fazemos aqui. A primeira coisa, eu velo pela qualidade. Porque quando a qualidade é boa, alguns não se importam pagar um pouquinho mais pela qualidade, não é? E o serviço, o follow-up, o tipo de serviço que você dá. Porque o cliente quer se sentir confortável, onde está o carro dele, tem condições. Se acontecer algo com o meu carro lá, enquanto está lá, serei pago. Nós reunimos essas condições todas. Primeiro, assegurar o edifício todo. Nós vamos buscar os carros nos clientes e também podemos deixar os carros se o cliente quiser. E quando o cliente só tem um carro, temos carros de cortesia, que é para dar ao cliente enquanto estamos a reparar o carro dele. E sabes, eu não vou fora para fazer o bom marketing. A maior parte do bom marketing é que a gente chama word of mouth. Faço bom trabalho para ti e tu vais falar noutros. É assim que eu cresci, porque eu próprio, quando eu algumas vezes já tentei ir em grandes shoppings, por exemplo, dizer, posso fazer o vosso trabalho. Primeira coisa, você assim, consegues fazer isso. Quer dizer, eles vê pela tua aparência, não é? Vê pela tua cor e ignoram-te logo. Mas quando alguém vem e faz o trabalho e está bem feito, qual é a tendência? É ir falar aos outros, não é? Então, quando esta pessoa vier, por exemplo, dizer, olha, foi o Danilo que me referiu, depois de eu dar um serviço excelente, ele quando estiver satisfeito, eu vou dizer, não, eu não vou dizer ao Danilo, mas tu podes ligar ao Danilo e lhe diz como é que foi o serviço. E aí fui crescendo. Alguns, por exemplo, o diretor de uma empresa fala aos seus trabalhadores, seus colegas, as empresas todos trazem. Às vezes pode ter tido uma situação, bateram com o carro, 2 semanas depois o carro está tipo novo. Está tipo novo. Isso onde? Fiz aí nesta empresa. Então fui criando o database de pessoas que foram falando os outros. Depois fui tendo pessoas que foram me referindo, olha, Emílio, faz isso. E fui também. Tem uma outra empresa que já está aí desde 82, um senhor tornou-se amigo meu, já era grande há muito tempo. E sempre ia para lá para alguns conselhos. Mentoria. É importante para os jovens que estão a ouvir isso. É importante terem um mais velho para ouvir. Tem que ter um mais velho, onde eu ia, perguntava como é que você chegou aqui. O que você faz para chegar aqui? Qual foram algumas das dicas que ele falou? Porque uma coisa muito importante, isso vai passar também na Academia BAE para executivos. É importante às vezes saber, e essa é uma parte que eu estou a trabalhar agora na minha empresa, que é escalonar o negócio. Como é que eu saio de uma small body shop para dizer assim, ok, eu contrato 40, 50 pessoas e consigo descentralizar e desconcentrar o poder ao ponto de eu estar fora, mas a minha máquina anda. Qual foi uma das dicas que aquele Cota deu que funcionou para si? Primeira coisa é treinar o seu pessoal em condições, para que eles possam fazer o trabalho em condições, você estando presente ou não. Não é? E o que é que ele disse? Outra coisa que ele disse, não pense muito em dinheiro no princípio. Primeiro pense no serviço. Qualidade.
Se o teu foco no princípio for dinheiro, então you miss the point. Primeiro tem que ser o trabalho, e o trabalho em si, a sua qualidade vai trazer o dinheiro mais tarde. Ouviram, né? Se o teu objetivo for o dinheiro, you miss the point. Yeah, you miss the point. Primeiro tem que ser qualidade de trabalho. E o seu caráter, a sua honestidade. Esses são uma das bases. Como eu disse quando tivemos a conversar, eu prefiro perder, que é para satisfazer o cliente, do que eu querer fazer hoje. Porque um cliente satisfeito pode trazer mais de 10 clientes, mas um insatisfeito pode deixar perder mais de 100 clientes. Estás entendendo? Então, o meu maior foco é ter certeza que o cliente está satisfeito. E quando alguém volta para uma reclamação, a reclamação na minha empresa é prioridade. Se eu fizer algo e depois algo que não estás satisfeito, quando voltar não posso dizer não, já pagaste, estás a voltar e estás entendendo? Primeira prioridade é resolver o problema dele, porque ele pagou-te por serviço e se ele não está satisfeito com alguma coisa, tu tens que resolver. Porque se eu não identificar aquele problema, pode ser o mesmo problema de várias pessoas que não estão a falar, estás entendendo? E mesmo assim, se você fugir do seu problema, resolver esse problema, próxima vez já não vem. Desde então, vim, fiz o trabalho, paguei, estava tudo bem, agora vi um problema, voltei para retificar, não aceitou. Próxima vez já não vai. Mas quando você está disposto a ajudar de novo, meter isso como prioridade, então aquele será seu amigo. E temos clientes, mais de 15, quase 20 anos, mesmo os clientes que continuam a vir e trazem as famílias. Consistência. Então, na prática, de forma resumida, em Cape Town, vocês são referência? Somos referência. Eu faço todas as empresas de seguro da África do Sul. A maior empresa seguradora aqui é o Santam. Eu estou no top 3 deles, das reparações de carros. Então, eles mandam muito trabalho. E como é que é? Eles têm um sistema de follow-up e nós também temos outro. O feedback dos clientes, da forma que o que foi tratado, desde o primeiro dia em que chegou, para fazer a cotação, o follow-up do trabalho, o progresso do trabalho, porque a gente dá progresso todos os dias. Temos que tirar foto e mandar no cliente. Não esperamos que o cliente ligue para saber como é que está o meu carro. Nós é que temos que ter essa iniciativa. As senhoras aí já sabem, de manhã chegam, tiram as fotos, progress report, mandam ao cliente. Depois, no fim, a empresa tem uma empresa independente que faz o follow-up nos clientes para dizer como é que foi o serviço. E aquele rating que eles dão é que vai fazer se você tenha mais trabalho ou não. À medida aqui que eles vão... Aqui é não amigo. Eu não conheço ninguém no Santam, nessas empresas de seguro. Não conheço ninguém. Vocês estão a ouvir isso em casa? Não conheço ninguém. Aqui é só excelência. É excelência. Mas eu faço todas as empresas de seguro da África do Sul. Em Santam, que é a maior de todos, estou no top 3. Faço o Waves Rental, sou o maior reparador dos carros deles. Trabalho para o governo, a polícia, as prisões, os ministérios do governo, etc. E como aqui também agora estão na reforma de BEE, Black Empowerment, e nessa indústria, eu quando às vezes vou a algumas reuniões, sou o único negro, encontro a maior parte brancos, alguns mulatos, e estão a tentar, o meu shop, eu acho que em Western Cape está, das maiores shops do Western Cape, estou no top 5. Com essas capacidades. Quantas pessoas já empregou no máximo? 56. Não, 57, 56. Já ouviram falar em estrutura? Isso chama-se estrutura. Então aqui uma última dica para os jovens, porque isso vai a milhares de jovens que querem também, estão aqui fora, estão na África do Sul, estão em outros países e que querem fazer a sua vida lá, ou mesmo em Angola, de o que é que tem aqui para dizer a eles, do ponto de vista do empreendedor, quais seriam 3, 4 dicas que deixaria para eles? É o seguinte, se tu tens um desejo de fazer algo, faça. Não tem medo, mas no princípio é sempre difícil, nada é fácil. Porque algumas pessoas gostam de coisas fáceis, mas para começar um negócio não é fácil. Alguns dias vais dormir sem comer, alguns dias estarás na rua, alguns dias
serás humilhado. Algumas pessoas que tu, quer dizer, tinhas grande confiança, te desmotivam a dizer que não será possível. Mas se tens um sonho, acredite no seu sonho and go for it. Uma das maiores coisas que a pessoa nova no negócio é ser honesto. Ser honesto e ser profissional, saber o que estás a fazer. Não tentar, ainda nem tens conhecimento daquilo que você faz, tentar abrir um negócio que você nem sequer tem ideia. Nem domina. Nem domina. Então é bom dominar a matéria, estudar mais do que você quer fazer e depois, pronto, ser honesto. E primeiro, não pensar no dinheiro. Pense primeiro no trabalho, na qualidade de trabalho e depois o dinheiro virá. Uma das coisas engraçadas que eu vi em comum que vocês falaram foi a questão do dominar o teu craft. Porque tu trabalhaste muito tempo com uma empresa que te deu o domínio. E o Cota também trabalhou muito tempo numa empresa, nessa área, que teve primeiro alguém que disse, não, olha, sim, tem que é ser. assim. Tá vendo? A história do Mr. Miyagi. Primeiro à esquerda, depois à direita. Depois, quando eu vou no meu, já estou confortável. Porque uma coisa que eu e o meu sócio Kendas dizemos sempre ao pessoal que nos segue é: nós tivemos o azar de errar primeiro no nosso negócio. Eu gostava de ter errado no negócio de alguém. E ele tem-me dito, não é assim, faz assado. Então, eu tive que me prejudicar e depois demorar tempo para me reconstituir. E só agora é que começo a ver os frutos de 10 anos de trabalho, porque errei muito tempo no meu. E quando se eu trabalhasse com uma outra pessoa, e algo que me passavam sempre é: trabalho ainda para o outro. É uma coisa que eu quero fazer com os meus filhos, vai ser dizer, não, vai ainda fazer uma internship, ou mesmo conosco, na empresa de família, but you start small. Tem que start from the bottom. Para perceber, porque há uma pessoa muito famosa que é do continente, acho que é o Azevedo, em Portugal, uma das famílias mais ricas de Portugal, que o próprio filho do dono do grupo começou na caixa do continente. É tipo o filho do dono do Pick and Pay, começa na caixa. Then he grows like, não é que ele vai ficar aí a vida toda, não. Mas fica ainda aí 2 meses para perceber o que é ser caixa, depois vais noutra área, depois vai para tu entenderes a dinâmica da nossa empresa. Isso é que eu estou a fazer, por exemplo, o exemplo vivo é o meu filho. Ele começou aqui a varrer primeiro, tem que começar de baixo. E até agora, ele lava carro, não sei agora, quer dizer, à medida que ele tem que saber... E ele entendeu? Vai entendendo. Não, na altura ele... Não, na altura ele sentiu-se um pouquinho, mas pronto, eu tive que conversar muito com ele, a dizer, estou aqui, eu praticamente sou filho do chefe, mas começar de baixo, com outros miúdos lavarem carros, varrerem ali, mas tem que começar ali, tem que ser humilde para valorizar o que tem, não é? Ele aí já tem a perspectiva da equipa, já sabe, olha, estás a passar por isso, faz dessa maneira, porque ele já viu. Já viu, Às vezes é preciso entender, Olha, família, chegamos ao fim de mais um Extraordinários e eu acho que não é muito difícil perceber porque que aqui o OG Damas é um angolano extraordinário e o objetivo dos Extraordinários é trazer pessoas assim que têm histórias para contar. Vocês que pensam que todo angolano só faz business, não tem excelência, tudo é esquema. Não, há pessoas mesmo que trabalham e são extraordinários e estão a fazer trabalho extraordinário fora da Angola. Tive sorte em vir aqui para Cape Town e perceber a dimensão do que está a ser feito aqui e vamos continuar a basar para outras bandas do mundo, a encontrar angolanos extraordinários e eu conto convosco para essa viagem. Muito obrigado ao meu convidado. Estamos juntos, Francisco Damas. Estamos juntos. É tudo nosso. Valeu, família. Foi.